Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa terceira aula de lógica de programação com Python e vamos dar continuidade ao que nós estávamos discutindo sobre entrada. Então, no nosso último encontro, eu te mostrei um comando do Python que você pode utilizar para receber informações do mundo externo para o mundo interno ao seu programa. E esse comando é o tal do input. E como é que ele funciona? O input, uma vez que você insere dentro do seu programa, ele fica como se estivesse travado, aguardando que a pessoa ela digite alguma coisa, que ela insira alguma informação. Uma vez que essa informação é inserida, você consegue dar continuidade aos outros comandos que você pode ter no seu código. E aí nós fizemos um experimento muito doido que foi tentar colocar um texto junto com esse input. Então nós colocamos ali um olá, mais a informação que vinha desse input. Então o que nós fizemos foi mais ou menos assim. Nós colocamos o print, que é um comando de saída, colocamos o olá, mais para ele conseguir juntar, e aí usamos o comando input, digite o seu nome. E aí, quando você reproduz aqui, o espaçamento ele é respeitado, nós colocamos o nome, e aí funciona. Faltou só a vírgula aqui. Inclusive, eu poderia vir aqui, né, e colocar uma exclamação no final para essa saudação ficar mais agitada, né? Então, vou colocar aqui Diego de novo e agora sim. Olá, Diego! E aí a coisa fica um pouquinho mais animada. Legal. Só que agora eu quero fazer o seguinte: além do nome, eu quero pegar o sobrenome. Olhando para esse código, você sabe o que deve ser feito? Eu imagino que você vai chegar numa resposta parecida com o que eu vou fazer aqui. Olha só. Eu vou pegar esse mais input e eu vou colar. Agora eu tenho um olá, mais input e mais um input aqui do lado. E o que eu vou fazer aqui, vou colocar agora, digite o seu sobrenome. Legal, vamos testar? Então, cliquei aqui, ele pediu o nome, então Diego, e agora o meu sobrenome. Vou colocar Pinho. E olha só, ele funcionou. Então, o que nós podemos tirar de lição daqui? O input, ele trava, entre aspas, a execução, aguardando que você ensine informação. Ele faz o outro comando em seguida, então ele faz esses dois comandos em seguida, e depois ele faz o comando de print, porque esse comando do print está dependendo do resultado desses dois comandos. Só que aqui, ó, o texto ele ainda está juntinho. Isso não é muito interessante. Então o que eu terei que fazer? Eu posso vir aqui, entre esses dois inputs, e posso inserir um espaço, que vai ser simplesmente um espaço vazio entre as duas aspas. E agora sim, se eu colocar Diego, vou colocar Pinho, ele funciona. Maravilha! Agora pensa comigo, o que eu teria que fazer se eu quisesse colocar mais uma informação aí? Bom, eu teria que pegar isso aqui, né, tudo, mais o espaçamento, e provavelmente ter que colocar aqui. E aí, mais aqui, e assim por diante. Não sei você, mas só de quebrar a linha aqui umas duas vezes no mesmo comando, isso já começa a me incomodar um pouco. Então talvez a gente já precise de algum outro recurso do Python para conseguir fazer isso funcionar melhor. E esse outro recurso que nós vamos precisar tem um nome bastante famoso e é um dos recursos mais poderosos de qualquer linguagem de programação, que são as variáveis. Variáveis são bem comuns e odiadas na matemática, mas aqui elas têm um funcionamento um pouquinho diferente e talvez você odeie um pouco menos elas, porque elas vão ser muito úteis. O que são as variáveis? As variáveis são a parte que cuidam do armazenamento. Então olha só que interessante, e olha só como ela funciona. Quando você pega esse valor do input e coloca ele sozinho, na hora que você digita essa informação, o que acontece? Esse nome, essa entrada que eu acabei de colocar dentro do computador, ela é jogada fora. Tá? O computador ela não armazena isso de forma fixa. Então, uma vez que eu executei esse programa, não tem mais utilidade, né? Acabou o recurso, ele simplesmente pega esse nome e ele joga fora para que o computador consiga, inclusive, né, ter mais espaço para processar outras coisas. O problema disso é que
Se eu quiser reutilizar essa informação ou quiser guardar para fazer mais coisas com ela, isso não acontece hoje, né? Essa informação ela simplesmente some. As variáveis são uma forma da gente de fato conseguir armazenar uma informação por mais tempo dentro da memória do computador. Então, a memória do seu computador, você pode imaginar que é como se fosse um armário bem grande. Tá? Vamos colocar esse armário verde aqui. E esse armário, ele tem vários espaços. E eu vou dividir de uma forma bem tosca aqui, só para você entender o que eu quero dizer. Legal. E quanto mais memória você tem, né? Você tem 4 GB, é legal, mas se você tem 8 GB, você já tem o dobro. Então você tem mais espaço para guardar mais coisas. Essa memória é a memória que a gente chama de memória RAM. Tá? Então seu computador tem essa memória RAM, que é a memória que é utilizada pelos programas, inclusive esse que você está usando para assistir essa aula, para conseguir reproduzir as coisas no seu computador. Tudo que você faz dentro dessa memória, né, dentro do seu computador, todo programa que você executa, ele gasta um espaço nessa memória. Então, por exemplo, se eu estou rodando o navegador, ele gasta um espaço, junto com o Spotify ele gasta um outro espaço, junto com algum jogo, junto com o Discord. Então você vai ocupando essa sua memória com informações dos seus programas. As variáveis é uma forma de você intencionalmente colocar uma informação aqui na memória para que você possa utilizar dentro do seu programa. E para fazer isso, a parte mais interessante é que é muito fácil. Você vai simplesmente atribuir um nome e um valor. Então, olha só. Aqui, essa informação ela não é um nome. Então, eu posso simplesmente falar nome é igual input. Quando eu faço isso e quando eu executo esse comando, o que o Python vai fazer? Ele vai pegar um espaço disponível dentro da sua memória RAM, então um espacinho disponível. Ele vai chamar esse espaço de nome, como se fosse um CEP. Tá? Ele vai chamar esse espaço de nome, e qualquer informação que você inserir no input, ela vai ficar armazenada aqui dentro. E eu consigo te provar isso fazendo o seguinte. Eu vou colocar o nome, vou armazenar, e aqui embaixo eu vou utilizar esse nome, que é o nome, né, do espaço que eu tenho armazenado na memória, para conseguir ver o que está guardado dentro dele. Então, eu guardo essa informação, né, eu recebo como entrada, eu guardo e eu vou colocar na minha saída. Vamos ver se funciona? Vou colocar aqui, ó, Diego. E olha aí, sem novidades, ele funcionou. A mesma coisa você pode fazer, por exemplo, para sobrenome. Eu posso colocar aqui sobrenome. E agora, olha só que interessante. Eu chamo isso aqui de sobrenome. Posso juntar isso aqui. Sobrenome. Agora, se eu colocar Diego Pinho, agora eu tenho o resultado esperado, que é o meu nome bonitinho. E agora eu estou utilizando as variáveis, né, uma forma de você guardar essa informação no computador para conseguir organizar melhor o seu código, né, o nosso código. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Recomendo de novo que você acesse os materiais de apoio, faça exercícios e uma vez que você estiver um pouco mais confortável em relação às variáveis, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.